Você já sentiu que existe algo dentro de você que não se encaixa no mundo à sua volta? Como se houvesse uma chama silenciosa, discreta, mas impossível de apagar, esperando apenas o momento certo para se tornar um incêndio? Então se prepara, porque a história que você vai ouvir agora não é apenas antiga, ela é viva, ela pulsa, escala, explode e renasce como os melhores arcos de anime já criados. Essa é a saga de Moisés, o homem que confrontou um império, que encarou o impossível, que lutou contra o próprio destino e venceu. No auge do poder egípcio, o mundo parecia dobrar os joelhos diante do faraó. As pirâmides cortavam o céu, os templos brilhavam sob o sol, e o povo hebreu era forçado a trabalhar até que as costas sangrassem. Era uma vida de opressão, de lágrimas, de promessas esquecidas. Mas é justamente nesses cenários que os grandes protagonistas costumam nascer. E ali, no meio da dor, nasce um bebê. Pequeno, frágil, silencioso. Só que o decreto real dizia que nenhum menino hebreu poderia sobreviver. A mãe do bebê, desesperada e ao mesmo tempo incrivelmente corajosa, esconde o filho por 3 meses. Mas quando percebe que não conseguirá mantê-lo seguro, toma a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar. Ela cria um cesto, o coloca dentro e o lança ao rio. Imagine isso com estética de anime. O rio refletindo o sol do deserto, o cesto seguindo a correnteza e a trilha emocional crescendo ao fundo enquanto o destino começa a se mover. O cesto chega às mãos de alguém inesperado, a filha do faraó. Ela olha para aquele bebê indefeso e, em vez de cumprir o decreto do próprio pai, decide protegê-lo. E assim, num dos maiores plot twists da história humana, o menino destinado a ser destruído pelo Egito cresce dentro do palácio egípcio, com roupas finas, servos ao redor, educação nobre e acesso a tudo que um príncipe poderia desejar. Mas existe algo dentro dele que não pertence àquele lugar. Um chamado que o acompanha silenciosamente. Quando Moisés cresce, essa inquietação só aumenta. Ele vê, dia após dia, seu povo, o povo hebreu, sendo chicoteado, explorado, sufocado pelo peso do império. É como se 2 versões dele mesmo guerreassem dentro da sua mente. O Moisés príncipe, criado entre o ouro e poder, e o Moisés hebreu, filho de um povo que clama por justiça. Um dia, o conflito interno explode de vez. Moisés vê um egípcio espancando brutalmente um hebreu. A chama dentro dele, aquela que o acompanhou desde o cesto no rio, se acende como um ataque que ninguém consegue segurar. Ele intervém. O confronto é rápido, intenso, carregado de raiva acumulada e injustiça reprimida. No final, o egípcio cai, morto. Não há glória nesse momento, só silêncio. Um silêncio pesado, quase sufocante. Moisés percebe o que fez. O medo toma seu coração. O faraó descobre. E o príncipe amado se torna fugitivo. Ele foge para o deserto, não apenas para salvar a própria vida, mas porque carrega um peso emocional tão grande que nem sabe mais quem é. O deserto é o típico arco de treinamento emocional que todo protagonista passa. Nada de batalhas épicas, só silêncio, areia, sol escaldante, noites frias. Moisés tenta se reinventar como um simples pastor. Uma vida sem confrontos, sem perigos, sem destino. Como se estivesse tentando apagar a própria chama. Anos passam, décadas. Mas fogo de propósito não se apaga. Ele apenas aguarda o momento certo. Um dia, enquanto guia o rebanho, Moisés vê algo impossível. Uma sarça em chamas. O fogo é intenso, vivo, quase sobrenatural, mas a planta não se consome. É o tipo de cena que qualquer anime transformaria em um dos momentos mais icônicos da temporada. Ele se aproxima, curioso, confuso, impressionado. E então ele ouve. Moisés. A voz não ecoa apenas no fogo. Parece reverberar dentro da própria alma dele. Eu ouvi o clamor do meu povo, e você será aquele que os libertará. A respiração dele falha. O coração dispara. Ele olha para o fogo como se estivesse encarando o próprio destino se materializando. Mas ele recua. Ele diz que não é bom com palavras, que não é forte, que não é digno. E então vem a resposta que define toda a história.
eu estarei com você. É aqui que o verdadeiro despertar acontece. Não é um poder físico, como chakra ou jutsus. É muito maior. É propósito, é autoridade, é missão. E quando um protagonista descobre isso, nada mais o detém. Moisés retorna ao Egito. Agora não como príncipe, não como fugitivo, mas como mensageiro do Altíssimo. Ele entra no palácio e encara o faraó, o rival, o antagonista, o governante que acredita ser uma divindade viva. Então Moisés solta a frase que desencadeia todo um arco de guerra espiritual. Deixa ir o meu povo. O faraó ri, a corte ri, o império ri. Mas ninguém ri por muito tempo quando enfrenta alguém que não está sozinho. As pragas começam como golpes devastadores, quase como ataques especiais lançados um atrás do outro. O Nilo se transforma em sangue. O rio sagrado se torna uma ferida aberta. Rãs invadem tudo como se fossem uma onda viva. Piolhos e moscas se multiplicam como tropas inimigas. Animais adoecem. Pústulas surgem na pele. Granizo cai como meteoros. Lagostas enchem os gafanhotos até que a terra escurece. E, finalmente, trevas cobrem o Egito. Não sombras normais. Trevas densas, profundas, assustadoras. Como se o próprio mundo tivesse perdido a cor. A cada praga, Moisés fica mais firme, mais intenso, mais consciente de que não está lutando sozinho. Já o faraó endurece o coração, como vilão que se recusa a aceitar sua derrota. Até que chega a última praga, a mais sombria, a mais profunda, a única capaz de dobrar o império inteiro. E, finalmente, Faraó cede. O povo de Israel é libertado. Mas a libertação inicial sempre traz o contra-ataque. E aqui vem uma das cenas mais épicas da história humana, digna de um episódio final de temporada. Enquanto o povo avança pelo deserto, o faraó muda de ideia. Ele reúne seu exército, cavalos, carriotas, lanças, escudos. O som dos caços ecoa como trovão. A poeira sobe como fumaça. É a perseguição perfeita para um clímax de anime. O povo chega ao Mar Vermelho. Água à frente. Exército atrás. Pânico por todos os lados. Por que nos trouxe aqui, Moisés? Vamos morrer! E Moisés, exausto, pressionado, emocionalmente destruído, ergue o cajado. Ele não sabe como vai acontecer, mas confia. E de repente, o vento se levanta, as águas tremem, o mar começa a se abrir, as ondas se levantam como muralhas gigantescas, formando um caminho impossível, seco, perfeito, assustador. É a cena que define a história. O povo atravessa correndo. O exército egípcio avança atrás. E quando todos estão no meio do caminho, as águas desabam. O mar engole o exército inteiro. O som é ensurdecedor. O impacto é final. A liberdade é conquistada. E ali diante do mar que se fecha, Moisés entende. A chama que sempre o acompanhou nunca foi dele. Foi dada a ele. E ninguém pode apagar o que Deus acende. E talvez você também carregue uma chama aí dentro. Uma que te chama para algo maior, mesmo que você não entenda. Uma que o mundo tentou apagar, mas não conseguiu. E que um dia vai despertar. Se essa história falou com você, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo para mais narrativas épicas da Bíblia contadas com alma de anime. Porque essa é só a primeira de muitas jornadas incríveis que ainda estão por vir. Até a próxima, e que a sua chama não deixe de arder.